Oportunidade dada por Deus de estar ministrando a tua palavra. Desde já gostaria de agradecer a vida do nosso pastor Valdo, a vida dos nossos irmãos que estão aqui intercedendo, por essa oportunidade. Estou mais ainda contente por conhecer mais um povo de Deus, que eu tenho certeza que lá na frente vai morar com Jesus Cristo. Amém? Meus amados, não menosprezando a oração do nosso diácono, é de costume, cada oportunidade que eu tenho de ministrar a palavra do Senhor, está fazendo uma oração. Vou pedir novamente para os irmãos que fechem seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, porque eu não sei qual o motivo te trouxe aqui nessa noite, mas o motivo eu tenho certeza que foi para glorificar e adorar ao nome de Jesus Cristo. Amém? Altíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, eu me coloco na tua presença para te agradecer, Senhor, por tudo está pronta para guerrear contra o exército do inferno. Amém? Meus amados, você que trouxe, pode abrir a vossa Bíblia no segundo livro, segundo escreveu o profeta Samuel, no capítulo 9, livro de 2 Samuel 9. Não pare de adorar nessa noite, meu irmão, porque como nós sabemos, quanto mais adoração sobe ao trono do Senhor, mais unção o Senhor Jesus derrama sobre a tua vida. Aleluia. Os irmãos localizaram a palavra do Senhor? Livro de 2 a Samuel 9. Amém? E a epígrafe do texto diz: a bondade de Davi para com o filho de Jonas. No versículo 1 diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor a Jonas. E no versículo 4, meus amados: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Somente até aqui, meus amados. Pode se assentar, glorificando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. O pastor Valdo me convidou para estar ministrando a palavra de Deus nessa noite, nesse 6º dia de campanha, pastor? Que tem como tema fazendo a diferença, que se encontra em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, aonde fala que nós vemos a diferença entre o justo e o não justo. Isso começou a me chamar a atenção. Eu confesso para os irmãos que quando eu ouvi o tema desta campanha, eu lembrei de José, porque José fez a diferença entre os seus irmãos. Nós sabemos que José, ele não era amado por seus irmãos. Sim, ele era desprezado. Os seus irmãos não gostavam de José. Por quê? Porque Deus dava sonhos a José. Isso aborrecia seus irmãos. Mas sabe por quê, meu irmão? Eu já vou começar te dizendo nessa noite. Você sabe por que José fez a diferença? Porque ele não se importava com o que o seu irmão pensava dele. Ele não se importava com o que o seu vizinho pensava dele. Ele apenas se importava com o que Deus estava pensando dele. Por isso lembrei de José. Porque José fazia diferença no meio da sua família. Aleluia. Eu estava em uma briga espiritual, porque essa mensagem de José me chamava muita atenção. Mas Deus colocou essa mensagem neste texto, localizado em 2 Samuel, no capítulo 9, aonde eu vejo um homem cujo nome era Mefibosete. Nós sabemos que o significado do nome Mefibosete era filho da vergonha, matador de sonhos. Aleluia. Mas para mim falar de Mefibosete, eu tenho que falar de Jonas. E quando eu me lembro de Jonas, automaticamente eu me lembro de Davi. Nós sabemos que Davi ali estava apacentando as ovelhas, mas Davi ele tinha um chamado da parte de Deus.
triunfa de Israel. E naquele momento se passa todos os filhos de Jessé. Então Samuel pergunta a Jessé: você ainda tem algum filho? Você ainda tem alguém que não está aqui? Então Jessé fala para Samuel: ainda tem o menor. O menor está lá cuidando das ovelhas, está lá apacentando as ovelhas. Meus amados, nós bem sabemos que naquela época um pastor de ovelha não era uma profissão digna. Nós também sabemos que Davi, ele tinha o seu cabelo vermelho, Davi ele era ruivo, Davi ele tinha chagas na pele. Então Jessé, seu próprio pai, excluía a Davi. Então Davi ficava no campo, apacentando e cuidando das ovelhas. Mas com que Jessé e os irmãos de Davi não voltavam, é que Davi era o escolhido do Senhor. Cadê os escolhidos de Deus nessa noite? Cadê os escolhidos do Senhor nessa noite? Aleluia! Então Samuel fala a Jessé que mande buscar a Davi, que ninguém se assentaria à mesa antes que Davi chegasse. Meus amados, quando Deus exalta você, o seu inimigo vai ter que ver a sua vitória. Ninguém vai sentar à mesa antes que você chegue. Deus vai pôr uma mesa para você diante dos seus inimigos. Aleluia. E quando Davi chega perante os seus próprios irmãos, Deus maravilhoso, todos imaginam, olham para ele e falam: não é possível, não é possível. A Bíblia não relata, mas imagino eu que Davi, ele não deveria nessa época ter uma boa aparência. Davi não devia ter um corpo formoso, mas nada disso importa para Deus, porque Deus, novamente vou te falar, ele sonda o seu coração, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra no oculto e no escondido de nossas almas. Glória a Deus. Aleluia. Então Samuel unge a Davi. Mas, meus amados, não pense que a partir deste momento que Davi foi ungido a rei, que ele foi se assentar ao trono, não, meus amados. Porque nós temos que entender uma coisa: hoje Deus faz uma promessa na sua vida, mas isso não significa que ele vai cumpri-la hoje. Por isso que nós temos que esperar o tempo do Senhor. E desde já eu quero dar um tema para esta mensagem. O tema desta mensagem é: há um tempo determinado de Deus para todas as coisas. E olhando mais para frente no contexto bíblico, eu vejo ali Davi começando a sua trajetória. Como nós sabemos, Davi ele enfrenta Golias. Ninguém tinha coragem, meus irmãos, de enfrentar aquele homem cujo era um gigante, cujo ele chegava aos portões de Israel e falava assim: ei, daí de dentro não tem ninguém que tem coragem de vir aqui me enfrentar. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, meus amados. Davi, imagino eu ali, com um porte físico meio raquítico, meio magrinho, ali, mas ele era um escolhido do Senhor. E Deus, ele não tem compromisso com o crente covarde. Deus, ele tem compromisso com o crente corajoso. Aquele crente que quando Deus fala assim: ei, hoje nós vamos evangelizar, ele fala: pastor, você pode me chamar, pastor, você pode me chamar que eu vou. Vem, meus irmãos, hoje nós vamos fazer um trabalho beneficente, pastor, você pode me chamar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, ele tem negócio com o crente corajoso. Nós sabemos que Elias, ele estava ali embaixo de um zimbro. Nós sabemos que zimbro é uma árvore aonde ele dá uma sombra gostosa de você descansar. Imagino eu, Elias, desanimado embaixo daquele zimbro. Deus manda um anjo do Senhor até Elias, e ele fala para Elias: ei, Elias, coma pão e beba água. Elias come pão e bebe água e volta a descansar. Mas na segunda vez, meu irmão, preste muita atenção neste momento, que eu tenho certeza que se você estiver focado lá no céu, você vai entender o que eu vou te dizer agora. Na segunda vez, esse anjo fala para Elias: ei, Elias, coma pão e beba água, porque longa é a sua caminhada. Para você que não entendeu, eu vou te dizer: Deus está querendo dizer para quem que aqui dentro que longa é a tua caminhada. Não é chegada a hora de parar, porque o trabalho de Deus não é só dentro da igreja, o trabalho do Senhor também é lá fora, meus irmãos.
Meus amados, comece a imaginar comigo, eu vou conjecturar isso. Você imagina um gigante ali, 2 metros, 3 metros, 4 metros de altura, com a sua espada super afiada, vem para afrontar o povo de Israel. Mas Deus, o Espírito do Senhor, nós sabemos que quando Ele unge a Davi, o Espírito de Deus naquele momento começa a bradar na vida de Davi. E quando o Espírito do Senhor começa a bradar na tua vida, meu irmão, todos vão ver a diferença. Aquilo de errado que você fazia, você não vai fazer mais. Se você falava palavrão, você não vai falar mais. Porque o povo de Deus, ele é um povo diferente. Aleluia. Então vejo eu ali Davi derrubando esse gigante. Então ele mata esse gigante. E o povo de Israel sai vitorioso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o povo, onde tem servo de Deus, ele lá na frente ele sai vitorioso. Deus não chamou eu e você para ser derrotado, não, meus amados. Porque essa peleja não é minha, não é sua. Essa peleja é de Deus. Aleluia. Santo. Vou tentar ser o mais breve possível, meus irmãos. Então eu vejo Davi começando a sua caminhada. Nós sabemos que o espírito ruim entrou na vida de Saul. Nós sabemos que esse espírito demoníaco na vida de Saul, mas não tinha o que fazia que esse espírito saísse. Até que então descobriram um jovem, um moço, Davi, que trocava a sua harpa. E quando Davi tocava a sua harpa, esse espírito ruim da vida de Saul saía. Ele não se manifestava. Então Davi começa a ter ali um vínculo com Saul. Então, meus irmãos, vou adiantar a mensagem. Davi, então, ele começa a pelejar a favor de Israel. Ele começa a pelejar no lugar de Saul. E então, meus amados, Davi conhece a Jonas, porque Saul, isso foi gerando uma inveja no coração de Saul, porque Saul já não estava mais no campo de batalha, Saul já não estava mais pelejando por Israel, mas ali estava Davi, como servo fiel, como capitão da guarda do rei. E então isso começa a gerar um sentimento de inveja em Saul, porque o povo aclamava Davi, mas Jonatas não. Mais uma vez, como me chamou a atenção em José, me chama a atenção em Jonatas. Jonatas não se importou se seu pai tinha inveja de Davi. Jonatas não se importou se seu pai não gostava de Davi, porque Jonatas viu em Davi uma coisa diferente. Jonatas viu a diferença do Espírito de Deus na vida de Davi. Aleluia! E por isso ele ama Davi como a sua própria vida. Ele ama Davi como a ele mesmo. A palavra de Deus nos fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. É difícil. Mas a palavra de Deus, ela é simples, objetiva e verdadeira. Aleluia. E eu vejo então ali se gerando uma grande amizade. Então Jonatas e Davi, eles fazem uma aliança. E essa aliança fala que eles, os seus descendentes próximos, seriam abençoados por amor que um tinha pelo outro. Novamente, Davi sai para as pelejas, para as batalhas por Israel. E novamente Saul tenta matar Davi. Sabe por quê, meu irmão? E Deus está dizendo para mim e para você. Sabe por que o inimigo tenta? Como tem naquele louvor, o inimigo tenta me derrubar. O inimigo tenta me parar, mas ele não vai conseguir. Sabe por que o inimigo não vai conseguir? Porque a promessa de Deus tem na sua vida. E aonde tem promessa do Senhor, ela tem que se cumprir.
com Davi. Imagino eu, meus amados, mais uma vez, pastor, o tempo é curto, vou mais uma vez adiantar essa mensagem. Nós temos que ser prudentes com as coisas de Deus. Novamente, meus amados, ali Saul tenta matar a Davi e Jonatas faz uma nova aliança. Então, meus amados, imagino eu, quando Jonatas morre, imagino eu quando Saul morre, imagino eu, meu amado, minha amada, Davi chegando ali no campo de batalha e perguntando para o Jonatas. Imagino eu um dos capitões da guarda falando assim: Davi, Jonatas está lá, Jonatas está no meio da batalha, Jonatas está morto. Naquele momento, imagino eu a tristeza tomando conta do coração de Davi, porque Davi amava Jonatas de uma maneira diferente. Imagino eu, meus amados, Davi saindo e indo até o campo de batalha. Imagino eu, meus irmãos, Davi chegando lá, Jonatas ainda agonizando a morte. Imagino eu, Davi, catando Jonatas em seus braços e falando: meu amigo, eu te amo. É difícil falar isso, meu irmão? Então me ajude a pregar nessa noite. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale para ele assim: Jesus te ama, meu irmão. Agora fale para ele: eu também. Porque nós temos que amar nossos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Imagino eu, Davi, saindo do campo de batalha com Jonatas em seus braços. Ali, no meio daquela peleja, meus amados, eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei em que deserto você se encontra, eu não sei em que peleja você se encontra, mas Deus manda eu te dizer nessa noite, que nessa noite Deus vai te procurar, nessa noite Deus vai entrar nessa batalha com você, nessa noite Deus entra na peleja com você, meu irmão. Aleluia! Porque o servo do Senhor, ele não fica sozinho. Diz em 2 Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele fala no capítulo 12, no versículo 10, que ele se orgulha nas fraquezas, ele se orgulha, meu irmão, nas decepções, nas humilhações, porque quando ele já não tem mais força, então a força de Deus está sobre a vida. Porque enquanto é possível para mim e para você, meu irmão, Deus deixa a gente passar por aquela situação para um elevo espiritual, para que lá na frente nós possamos contar o nosso testemunho. Verdade. Mas quando nós nos prostramos aqui e falamos: Senhor, eu já não tenho mais forças, Pai, Senhor, olha para mim, neste momento eu tenho certeza que Deus, ele se levanta do trono, estende a mão para você e te tira dessa situação, meu irmão. Aleluia. Então passam-se os anos, meus amados, passam-se os anos. Então, passam-se, vamos se dizer, mais de 40 anos. Porque como nós sabemos, Davi, até ele se assentar realmente ao trono do rei, como rei de Israel, se passaram 40 anos. Então imagino eu, Davi lá na frente, ele não se esqueceu da aliança que ele tinha com Jonatas. Ele não se esqueceu da promessa que ele tinha com Jonatas. E você pode ter certeza, meu amado, que Deus não se esqueceu cada promessa que ele fez na sua vida. Porque a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, Deus já coloca seu nome no livro da vida. E Ele te conhece, meu irmão, é pelo seu nome. Porque Deus tem o nosso nome escrito na palma de suas mãos. Aleluia. Então vejo eu, Davi, perguntando se ainda existia alguém da casa de Saul que ele pudesse agir de beneficência por amor a Jonatas. Então venha o seu servo, a sua serva Ziba, e fala que ainda há um, e o seu nome é Mefibosete, um aleijado, coxo, está na cidade de Lodebar. Lodebar, meus irmãos, significa terra do esquecimento, terra seca, terra árida. Nós sabemos que Mefibosete ficou coxo por quê? Porque quando Davi ele tem que sair de Jerusalém, então a sua serva toma Mefibosete em seus braços, mas ela o derruba. E quando ela derruba Mefibosete então fica aleijado das duas pernas. Então Davi manda que Ziba vá até a casa de Maquir e busque a Mefibosete. Então imagino eu naquele
Imagino eu que a hora que desce aquele guarda, quando desce aquele capitão do rei Davi e fala, é você que é Mefibosete. Imagino eu quantas coisas não devem ter passado na cabeça de Mefibosete. Realmente Davi quer exterminar com a nossa família. Imagino eu ali, Mefibosete imaginando ali quantas formas de decepções que ele iria passar, quanta humilhação. Mas não, irmão, não era isso. O propósito de Davi para com a vida de Mefibosete era um propósito diferente. Então Mefibosete vai até ao palácio de Davi. Chegando lá, Davi se prostra 3 vezes a Mefibosete e fala para ele que bendito ele era, e olha para ele e fala que vai restituir tudo aquilo que dele havia sido tomado. Meus irmãos, Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite que tudo aquilo que o inimigo tem tomado, Deus vai restituir na sua vida. Eu não sei se é um emprego, eu não sei se é um lar, eu não sei o que é, meu irmão, mas Deus, Ele sabe, porque Ele conhece o teu coração. Deus, Ele conhece o que você tem pedido. Deus, Ele sabe a cada sofrimento que você tem passado. E imagino eu ali, o coração de Mefibosete naquele momento deve ter se enchido de alegria. Mas, meus amados, como eu disse, o tema dessa mensagem seria: há um tempo determinado de Deus para todas as coisas. Imagine você, meu irmão, sendo herdeiro do trono real, mas você estava lá em uma terra esquecida. Você estava lá numa terra seca, árida, como vamos dizer, como um mendigo na rua. Mas quando Deus, Ele te chamou, meu irmão, foi para te tirar dessa situação. Quando Deus fez a promessa na sua vida, foi para te tirar da situação que você tem passado. Mais uma vez eu vou te dizer, meu irmão, eu não sei pelo que você tem passado. Deus está ardendo essa palavra no meu coração. Eu não sei pelo que você tem passado, mas nessa noite, Deus te tira de Lodebar. Deus te tira da terra do esquecimento e vai exaltar você, meu irmão. Porque Deus chamou eu e você para sentar em lugar de destaque, para estar em lugar de destaque. Porque lá embaixo nós estávamos, quando nós éramos no mundo, no lamaçal do pecado, mas Deus estendeu a sua santa mão, nos deu um banho da torneira da graça, e aqui estamos, adorando o Senhor. Aleluia. Mas não pensa, meu irmão, que a vida de Mefibosete a partir daí foi só alegria, não. Porque quando Davi teve que sair fugindo de Jerusalém, Mefibosete, ele foi grato ao que Davi havia feito com ele. Então ele monta em uma jumenta e segue a Davi, até que se passa toda aquela guerra e eles voltam a reinar em Jerusalém. Meus amados, não se preocupe. Se Deus tem promessa na sua vida, Ele vai se cumprir. É verdade. Você pode até estar no canto, achando que você está esquecido, mas você não está, não, meu irmão. Sabe por quê? Porque é no deserto, é no vale que Deus nos exalta. Aleluia. Nós vemos no livro de Ezequiel 37 que Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos, e aquele era o povo de Israel. Mas nós também sabemos que no fim dessa parábola, aquele povo revive. E é isso que Deus está fazendo nessa noite. Você podia estar como um vale de ossos secos, mas nessa noite Deus te volta à vida. Deus volta o Espírito do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, foi até aqui que o Senhor Deus me deu. O que eu passar daqui já não vai ser mais da parte de Deus, e sim de mim. E eu, quando aceitei a Jesus, aceitei ministrar, pregoar o Evangelho, eu falei que nunca seria da minha vontade, mas sim da vontade de Deus. Amém? Meus amados, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, com a permissão do pastor. Testemunho que você tem passado. Alábia sube, canta, lava, sobe. Alaba, caia, suriga, canta, lava, rai. Porque eu sou contigo, filha. Isso é apenas, filha, para você reconhecer. Eu não sei, minha irmã, o que você tem passado, mas Deus conhece o teu coração e manda te dizer: aquieta-te, filha. Se prepara, porque longa é a tua caminhada. Alaba, sube, canta, lava, sobe. Porque tenho eu, alaba, caia, suriga, canta, lava, rai. Preparado para ti é coisa grande. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, fala mesmo, Jesus. Que eu sou contigo. Alabe a
ver, vão ter que te ver vencer, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Graças a Deus. Podemos tomar o vosso